Pronto, estamos ao vivo. Vou esperar agora as pessoas entrar, tá? Esse vídeo vai ficar aqui para quem vai entrar depois. Estamos um pouco atrasados. Tem que esperar, né? Uns 5 minutos até a gente começar a fazer tudo. O Face é mais demorado a aparecer do que o Insta. Porque o Insta, quando tu abre o negócio aqui, ali em cima já dá as pessoas que estão ao vivo aqui, né? Uhum. E o Face, a pessoa tem que procurar o troço e entrar. Que horas são? 9h15 agora, mas já temos que começar. Porque vai ficar gravado. Sim. Tá. Ô pessoas, então nós vamos fazer uma live para deixar aqui para vocês hoje. Primeiramente, o nosso tema é relações familiares e gerenciamento de estresse. E eu solicitei, eu pedi para a Daniela Tedesco, é psicóloga, é a minha terapeuta, e trouxe aqui para compartilhar com vocês, porque dentro da minha intimidade eu sei o quanto que me ajudou e eu sei o quanto pode ajudar muitos de vocês. Muitos pacientes, inclusive na minha prática, hoje mesmo, por acaso ela estava aqui, a Dani, e eu perguntei para ela uma questão referente a uma paciente. E se eu pudesse indicar para todos, né? Essa coisa assim, quem faz terapia, geralmente, e já fez pelo menos, geralmente tem essa percepção que todos poderiam ser auxiliados. E quando a gente fala de estresse ou de questões que a gente está enrolando há muito tempo, coisas que vão nos atrapalhando, a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está se sentindo incomodado por um outro motivo, aí eu posso afirmar com todas as letras que eu acabo orientando meus pacientes, ou seja, prescrevendo uma procura para eles, mas como muita gente tem um preconceito, um conceito muito errado, né, de que procurar auxílio psicológico ou psiquiátrico, enfim, são procuras que são só para pessoas que têm problemas mentais ou que estão passando por problemas reais e que não conseguem solucionar. Acaba que a coisa se perde e muita gente deixa de procurar, e eu tendo a completa noção da importância disso. Outra coisa que acontece, que é muito comum, é as pessoas não terem ideia do que pode ser feito, de quais ferramentas, porque a maioria das pessoas tem uma ideia muito vaga, na verdade não é a vaga, né? É a experiência real de outras pessoas transferidas para elas, ou seja, de que a terapia é lá, ficar batendo papo, contando problema, e a pessoa está quieta te esperando lá, e a hora que... já passei por isso, né? A hora que acaba, tu conta um monte de coisa, ficou uma hora contando coisa, assim, e agora? Tá, próxima vez a gente conversa. Então, essa próxima vez pode se prolongar. Então, essas são as ideias que a gente tem de terapia. Até que a gente se depara, assim como vocês têm uma ideia de medicina, e quando vocês se deparam com o meu curso e com médicos que atuam nessa linha, vocês têm uma surpresa, né? Assim, pô, que legal que existe um outro lado da medicina. Bom, então para isso que eu trouxe a Dani para vocês aqui, para vocês conseguirem entender de uma forma um pouco mais ampla, assim como eu amplifico o olhar de vocês na medicina, como essas relações pessoais e familiares, principalmente, podem realmente influenciar em toda a nossa vida, como elas podem ser um freio sem que a gente perceba, algo que atrasa o nosso desenvolvimento e o que nos segura muito a ser um pouco mais plenamente felizes, né? Se é que é possível ser plenamente feliz, na verdade não é, né? Nós temos que criar nossa realidade feliz, sabendo que vamos ser infelizes em algumas partes também, faz parte do jogo. E como que a gente pode enxergar de uma forma diferente a atuação da psicologia dentro do espectro assim, de bem-estar e de saúde, como as coisas estão integradas. Então, assim, Dani, conta para eles só, primeiramente, o que é a tua formação? O que tu fez? Porque você me pergunta como é que eu fui parar, onde é que eu parei? Como é que tu foi parar, onde tu parou? Que eu não sei explicar também. É um caminho meio torto que acabou dando certo. Na verdade, eu tinha essas mesmas questões que tu teve, com métodos mais ortodoxos, e acabei conhecendo constelação sistêmica em 2004, durante uma formação em bioenergética,
onde a gente estuda o inconsciente impregnado na camada muscular. E acaba conhecendo uma relação que, inclusive, no corpo físico está relacionado a outras camadas eletromagnéticas que tem a ver com os chakras e todo o sistema de vibração e energia, e isso é outro assunto. Mas lá eu conheci constelação, acabei fazendo uma constelação como paciente e aquilo me abriu o olho de uma maneira impressionante, melhorou a minha vida, a vida da minha família, de pessoas muito próximas e também outras que não eram tão próximas assim na família acabaram sendo atingidas positivamente. Na época isso não existia no Brasil, eu fui fazer formação fora, eu trabalhava com psicologia organizacional e acabei indo fazer formação em constelação organizacional fora do país. E lá juntei com os conhecimentos de psicologia e de constelação familiar que eu tinha tido nesse curso e nunca mais parei. Então eu elaborei uma metodologia de aplicação de constelação só para mulheres, problemas de... Você elaborou? Sim. Pela minha própria vivência, pelos estudos em psicologia, pelas pesquisas de trabalho de formação na época, e porque vi que muitas mulheres se identificaram com a minha história, envolvendo questões que são geralmente tabus para elas e que não são abertas de uma forma energética, geralmente muito teórica, que não resolve tanto, e onde eu vi na constelação uma grande possibilidade de desbloquear problemas de relacionamento, de sexualidade, problemas de abuso sexual, de abortos e de outras tantas questões femininas que não são faladas, mas que a constelação consegue desbloquear através do olhar e da percepção para as emoções herdadas transgeracionalmente de mães, avós. E aí, se a gente olha para todo o contexto histórico das mulheres, a gente entende, né, que a sexualidade só veio depois da década de 60 e que os abusos sexuais eram consentidos antes dessa época. E tem toda uma história que é comum a todas as mulheres, nem sempre elas dão nome para isso, nem sempre aconteceu com elas, às vezes aconteceu com uma mãe, com uma avó. E vi que muitas pessoas começaram a melhorar e não parei mais com esse trabalho. Então, fui estudar ciências vibracionais, aprendi todo o funcionamento eletromagnético do campo individual humano, para depois continuar pesquisando e ir mais a fundo na questão vibracional coletiva. E entendo hoje a constelação como uma técnica. Ela tem hoje em dia várias vertentes, várias escolas. Eu trabalho com constelação clássica, da maneira que o Bert Hellinger aprendeu constelação a partir da psicologia, e unido com psicologia sistêmica, pragmática da comunicação humana, comunicação subliminar e os campos eletromagnéticos, que é uma teoria baseada em uma ex-física da NASA que trabalha com isso extensivamente. Eu li o livro, ficou difícil de entender. É muito complexo. Difícil. Vou pegar aqui para anotar as perguntas que eu tenho para ti. Ótimo. Tá, mas olha só. Nós vamos explicar para vocês o que é essa coisa, essas palavras todas que a Dani está falando aqui, porque grande parte de vocês, para isso é novidade, né? A gente vai explicar o que é isso. Nós vamos focar um pouco mais em questões familiares, né? Que é a proposta do tema aqui. Mas eu tenho uma curiosidade aqui, que eu sou muito curioso. Como é que o cara conseguiu desenvolver uma teoria dessa? Foi por feeling? Foi por uma teoria, não, uma estratégia dessa? Foi por tato? Porque eu acho que também uma pessoa com um feeling muito apurado conseguiria testar um negócio desse. Né? Tá, eu dou uma aula de 8 horas sobre isso, sim, mas era uma pergunta que eu também me fazia. Como pesquisadora e como cientista, né, eu vim da área da psicologia, eu tinha essa indagação, porque muitas coisas que eu aprendi em constelação batiam muito com o que eu já aprendi em psicologia. Então eu levei alguns anos fazendo uma pesquisa bibliográfica muito extensa sobre a biografia do Bert Hellinger, sobre biografias em psicologia, e acabei conseguindo desenhar uma linha do tempo que eu passo com meus alunos no curso de formação, que é exclusiva, é inédita, e me custou muitas e muitas horas de sono para entender o link, porque isso realmente se perdeu. E é onde as pessoas hoje em dia acabam criando um mito em cima da constelação, como se fosse algo de outro mundo, como se fosse uma ciência de um homem só, espíritos. E, na verdade... A gente acaba tendo medo, sim. Sim. Existe uma parte do trabalho que tem a ver com a questão espiritual. Sim. Eu dou ela em um módulo só e falo para os alunos, se vocês não sabem conversar com gente morta, não fizeram nenhum tipo de aperfeiçoamento para fazer isso, não tem domínio, não façam. Sim, não façam nos outros, né? E como é que a pessoa sabe se ela sabe conversar com morto ou não, né? Então, se ela se pergunta se ela sabe ou não, é porque ela não sabe. Então, tem que deixar isso de lado. E aí, o que eu acabei descobrindo? Que algumas pessoas
sabem de alguma referência de um teólogo que fez, multiplicou esse trabalho, na verdade, ele não criou nada. Ele criou agora, né, de algum tempo para trás, até agora, de uns poucos anos para cá, ele criou uma filosofia baseada nas experiências dele, não tem comprovação científica disso, são os casos que ele trabalhou, e uma filosofia de vida que é muito legal, estimula as pessoas a estudarem, mas é só um ângulo da questão, né? Então, quando as pessoas me perguntam se eu sou Bert Hellinger, eu sou isso, aquilo, eu sou tudo, porque eu sou cientista, então eu uso diversos autores para entender o que realmente tem fundamentação na prática e unido com experiência também. Então, onde isso veio de fato? Se a gente vai estudar a história da psicologia sistêmica, né, que é a comunicação dos sistemas humanos inconsciente, a gente vai se reportar a Egito Antigo, Índia, China e diversas outras culturas milenares que tinham conhecimento da interação dos seres humanos com o ecossistema. É incrível, porque essa nossa medicina, a minha medicina é isso aí também. Entendeu o que os tá caras faziam antes. Isso. Então existe uma sabedoria ali que envolvia conhecimentos de agricultura, envolvendo astronomia, envolvendo engenharia, distribuição dos recursos naturais, convívio em comunidade. Até que a gente tem um gap aí, né, de uma grande perda disso tudo, que envolveu guerras, envolveu uma série de fatos históricos que levaram, infelizmente, a muito desse conhecimento se deturpar e muita ditadura também, né, de temas tabus, etc. Então, a gente vai voltar a olhar para isso quando a gente entra na filosofia. Então, dentro da filosofia, existe a área de fenomenologia. Tu vai falar? Não, a fenomenologia, ela basicamente se baseia, ela foi criada por Edmund Husserl e ela se baseia basicamente na capacidade de observar os fatos exatamente como eles são. Isso, se a gente traz por uma visão moderna, tem tudo a ver com física quântica e a capacidade do observador influenciar o ponto de vista, com o ponto de vista dele, influenciar aquilo que ele está vendo. E Albert Einstein veio falar disso depois também, a gente não é capaz de observar nenhum fenômeno sem que ele tenha alguma influência da nossa própria visão. E dentro da fenomenologia, a gente acaba tendo a ideia pura e simples de poder observar um fenômeno exatamente como ele se apresenta, nesse caso que a gente está falando das constelações, observar exatamente como uma família funciona, sem nenhum julgamento. Algumas escolas de constelações hoje já não fazem mais isso, mas a gente procura manter, dentro da abordagem que eu estudo e trabalho, procura manter exatamente aquilo que eu sempre digo, que é olhar para uma família, e vocês que estão assistindo, pensem na família de vocês assim, dos seus maridos e dos agregados da mesma maneira. A gente tem que olhar para todo o sistema familiar como se a gente, com a nossa própria cultura, fosse um convidado na casa de uma família estranha, onde a gente não sabe as regras de conduta, não sabe do que as pessoas conversam, o que elas passaram até ali, que assuntos podem, que assuntos não podem, que assuntos são tabus. Você pode falar de política, você pode falar de religião, de futebol, ou se tem coisas que precisam ser, assuntos que precisam ser evitados. Então a gente nunca sabe o que realmente se passa na interação familiar. A gente precisa observar, ficar de fora e conseguir compreender que o sistema que a gente nasce familiar é o único sistema que a gente nasce e morre. Ele conduz toda a nossa personalidade. E isso faz com que a gente, por si só, tenha que respeitar o sistema do outro. Nessa hora, existem 3 leis de convivência básicas. Isso já é lá no final da linha do tempo, onde o Bert Hellinger, ele aprendeu, passando da filosofia, ele foi estudar psicologia com um casal de americanos. Isso é um detalhe que quase ninguém sabe. Ele estudou psicologia sistêmica com um casal de americanos. A psicologia sistêmica foi a parte da psicologia que tirou a psicologia do individual e começou a tratar realmente o coletivo e o inconsciente coletivo, os problemas de comunicação subliminar. E ele aprendeu constelação, que era na época uma técnica da psicologia sistêmica, com esse casal de americanos. Então ele aprendeu essa técnica, que é a forma como a gente usa hoje em dia, em maquetes, com bonequinhos ou em grupos. Era de uma outra forma, ele aperfeiçoou isso com a experiência, mas o sistema original, o método era esse, e agregou a isso a experiência dele em uma tribo africana, que tinha rituais ancestrais de venerar, rituais de veneração aos ancestrais,
onde existem 3 leis básicas de harmonia de convivência. Por isso que eu defendo que qualquer pessoa pode aprender constelação sistêmica. Porque eu entendo ela, dentro dos limites possíveis, como uma ferramenta de harmonização dos sistemas humanos. Então, a gente tem 3 leis básicas ali, que são pertencimento, ordem e equilíbrio. Onde a gente não pode isolar um elemento da família e excluir, imagina a teoria dos conjuntos lá da matemática, né? A gente não pode simplesmente tirar um elemento que pertence a um determinado conjunto. Se a gente tem excluídos pelo motivo que for, opção sexual, algo que fez na vida que a família não concordava, leprosos, doentes e pessoas que foram marginalizadas, se elas são incluídas de volta no sistema, isso traz um alívio imenso e quebra um ciclo de repetição de outras pessoas da família que venham a ser esquizofrênicos, andarilhos, pessoas que têm problemas mentais severos e graves. Segunda lei, a ordem, a hierarquia e a capacidade de cada um ocupar o seu lugar, irmão, irmão, filha, filho, pai, pai. Isso por si só muitas vezes traz um alívio imenso para as pessoas, porque muitas vezes estão todas misturadas. E o equilíbrio, que é a troca de energia equilibrada entre dar e receber entre todos, que muitas vezes também, quando alguém dá demais ou recebe demais, causa um desequilíbrio, muitas vezes como um efeito cascata na família inteira. Mas isso depende da interpretação de quem está vendo, está fazendo o exame, o estudo, isso o não. exame, ou a estratégia, isso chama a constelação. As ordens? Deixa eu contextualizar vocês aqui, Sim. Familiarizar. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Às vezes a gente, vamos pegar, como isso me beneficiou? Eu nem sabia que existia. Na verdade, é até melhor quando é surpresa, eu acho. A minha impressão é essa, porque eu não sabia o que era. E aí eu estava passando por um período super crítico da minha vida, com pessoas em volta que trabalhavam junto e tal, e que por um motivo ou outro tinha acontecido uma desordem total. E aí a gente estava tentando entender, né, por que eu tinha deixado isso acontecer e tal, eu simplesmente deixei acontecer. Só que chegou um momento, e eu já tinha trabalhado isso até uma psicóloga lá aos 19 anos, tal, que eu tinha acabado um namoro e tal, e eu fui uma psicóloga, ela tinha me falado, né, aquela coisa natural que os psicólogos fazem, que até é uma das coisas que eu quero diferenciar totalmente do que a gente está falando aqui, que é aquela coisa de assim, como é que foi a tua infância? Tá. Aí tu fica uma consulta para falar da infância. A segunda, como é que é a tua relação com teus pais? Aí foi. Aí sempre a culpa tá lá, mas na realidade sempre tem uma parcela de culpa dentro da família. Tudo que tu for combinar, eu sei que tem muitos psicólogos aí, né, mas vão ter relação com aquilo, né, vão ter relação com o pai e com a mãe. E o que o paciente não gosta? De ficar enrolando. Não é que o terapeuta vai enrolar, mas de ficar ali toda vez assim, porque hoje eu sou um fracassado na vida, sou um cara triste. A culpa do teu pai e da tua mãe, não sei o que, mas eu quero a página dali para frente, ou seja, não quero ficar remoendo o que passou, eu quero resolver. Um dia eu ouvi uma mulher falar que eu achei muito legal, eu falei, se o passado te ligar, que não atende, deixa o passado lá atrás, daqui para frente, esquece aquela porra lá. E é difícil de esquecer, a gente sabe que é difícil porque está dentro da gente. Então, como é que a gente consegue, esse difícil de esquecer, conseguiu não atende? Porque não atende é mais fácil falar do que fazer. Como a gente consegue dali para frente, né? Assim, o que pode estar me atrapalhando? Por que eu escolhi essas pessoas para estar trabalhando junto comigo? E agora, como que eu me encontro novamente dentro do meu ciclo de trabalho e do meu ciclo familiar? Que a familiar é a base, né? É a base de tudo realmente. E muitas pessoas não têm essa base, né? Porque briga familiar, que é muito comum, briga familiar, o irmão não se entende, às vezes não se entende com o pai e com a mãe, ou às vezes sem a consciência que a gente não se entende, às vezes ter a influência, né? Eu tenho uma paciente que tem a influência muito forte da mãe num espectro de competição, o que é muito complicado, porque ela é muito bonita e a mãe compete ela com o pai, que é uma coisa meio esquisita, sabe? E eu já percebi isso, que eu tenho família, eu não consigo dizer, né? Não consigo falar, quem sabe vocês não vão fazer uma terapia juntos, em família, e é difícil de falar isso. Mas assim, eles não percebem, isso que é o ponto, né? Eu acho que assim, como a família é a base de tudo pra gente conseguir evoluir em tudo, mesmo que a família seja desordenada, ou seja, a minha família é uma merda, Vitor.
Tá, mas a família é a base de tudo. Se eu não conseguir entender essa merda, então que se seja, né? Pai, é uma merda por conta disso, disso, daquilo. Então, assim, a minha posição aqui é essa, meu pai é essa, minha mãe, eu entendo isso, eu aceito isso, que faz parte. Vão ser sempre meu pai e minha mãe, vão ser sempre meus irmãos. Então, como que eu lido com isso? Isso não tem como trabalhar na psicologia, na psiquiatria, é incrível, porque a psiquiatria vai te dar remédio, vai trabalhar. A psicologia vai ficar 200 anos contigo lá na tradicional, assim como a medicina, vai ficar 200 anos tomando remédio para hipertensão. Tá, mas e aí, como é que a gente muda a pressão, porra? Ah, tem que fazer isso, aquilo, acabou a hipertensão, assim, a depressão, tem um monte de coisa que se resolve, a doença autoimune, a gente sabe, dá para resolver de outro jeito. Eu vejo assim, essa é a minha visão de fora, que é essa terapia que a gente vai falar um pouco mais com vocês aqui. Eu vejo numa terapia dessa, assim, uma forma de, em 2 encontros, porra, resolver um problema que tu vai passar, às vezes tu vai passar uma vida com aquele negócio lá, às vezes nem, assim, nem percebendo realmente que tem alguma coisa que não está ajustado na tua família. Todo mundo tem desajuste na família, não tem ninguém que tenha fazer a família perfeita, não existe. Não. Né? Então, se cada um de cada família conseguisse fazer uma terapia, fazer algo, assim, putz, para conseguir eu entender a minha base, de onde eu vim, essa é a minha base. Eu preciso entender isso, assim como eu ensino vocês a entender o corpo de vocês, para chegar no médico e poder explicar direito as coisas, né? E procurar pessoas dessa linha. Pô, seria positivo demais se todo mundo passasse por um negócio desse, para a base ficar correta, para daí assim, ó, o que mais atrapalha a vida de uma pessoa não é trabalho, não é o bandido, é a família, né? Porque se te botar para baixo, te arrebenta. Então, se todo mundo pudesse fazer um negócio desse para sair dentro de uma família, cada um tá acertado, ó, é isso aqui, ó, eu sei que tal pessoa é assim, entendo o porquê, tal, tá. Pô, cada um se ajusta e bola para frente. Eu tô errado? Não. É isso mesmo. Então, assim, como a pessoa perceber, Dani, assim, explica primeiro o que é a constelação para eles e depois assim, como a pessoa, os sinais assim, de que aquela pessoa, essa pessoa está precisando de mais. Como é que tu consegue indicar lá? Porque tu me indicou, né, de fazer. Depois tu indicou pessoas da minha família para fazer. E o meu já foi bom, mas quando foi familiar meu, foi coisa de outro mundo. Mas de outro mundo no Master, porque eu tinha feito com bonequinho. E de repente a pessoa falou que ficou pisando em cima dos nomes sem saber quem. Cara, o que foi aquilo? Eu nem cheguei. A primeira vez que a gente estava falando sobre isso, né, pessoalmente, a gente levou o celular e eu falei assim: que isso que aconteceu na minha família, cara? Surreal. Então, o que é terapia? Porque nós estamos falando de estresse. Não é só estresse, é tudo que vocês viram que está relacionado ao estresse, que eu já expliquei no curso. E tudo que pode atrapalhar a nossa saúde. Porque eu estou falando aqui de desenvolvimento pessoal e profissional, que a família pode atrapalhar em tudo. Cara, mas na saúde é pior ainda. A gente tem estudos mostrando que as mães que perdem filha ou que têm mau relacionamento com a filha têm mais câncer de mama. Tem um cara que desenvolveu uma linha da fisioterapia que chama Nova Medicina Germânica, ou então microfisioterapia, que ele só desenvolveu isso porque ele perdeu um filho por acidente. Tempos depois ele estava com câncer no testículo e a mãe com câncer no útero. Ou seja, olha, a mãe que gerou pelo útero, ele pelo testículo, eles sofreram tanto, ele não entendeu. Falou assim, não temos câncer na família do nada e a coisa aconteceu. Tu vê, talvez se eles tivessem feito nesse meio aí uma constelação, né, não ia desenvolver o câncer. Olha o poder que tem o negócio, porque acho que vocês conhecem quantas, inúmeras pessoas, assim, foi o câncer depois de que morreu o pai, ou de que o marido morreu, ou de que alguém se matou, se suicidou, daqui a pouquinho o sucessor está se suicidando também. Né? Então, o que é essa constelação sistêmica que pode auxiliar em tantas coisas e como é que a gente identifica esses indivíduos que são os que mais precisam? Todo mundo precisaria, na minha opinião, mas os que mais precisam. Tá. Vitor, eu vou ser bem sincera contigo. Eu te falei desde a primeira vez que eu entrou no consultório que eu me inspirava muito em ti por falar de coisas que ninguém entende, né? Se a gente for falar em psicologia, em constelação, ninguém vai entender o que eu tô falando. Porque eu trabalho com a questão do desenvolvimento da intuição, que são as referências bibliográficas que eu te trouxe, etc. Então eu vou falar a partir da visão que eu entendo, que é uma abordagem integrativa disso tudo. Eu procuro olhar para isso tudo, e o mais legal disso tudo é quem está assistindo, que
possa vir de áreas profissionais dentro dessas que a gente está falando, ou totalmente leigo, vai entender o que a gente está dizendo e que está totalmente relacionado à gestão do estresse, que são as energias das pessoas. Isso é um assunto extremamente complexo. Envolve estudo pra caramba. Eu sou abençoada de ter vindo da psicologia para estudar isso, porque ajuda muito. Porque a grande questão que tu estava colocando de entender tudo isso não, é integrativa, não é descartar, né? Nenhuma coisa, nem outra, nem psicologia, nem constelação, etc. Mas eu vejo muito o meu papel como um esclarecimento. E como eu conheço profundamente todas essas áreas, eu acho que é possível esclarecer para as pessoas, tanto leigos quanto profissionais, qual é o limite de cada coisa e qual é a visão que eu tenho sendo integrativa. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Que qualquer pessoa, de uma forma muito prática, sabe dizer qual é a relação na sua vida que dá dor de cabeça, qual é a relação na sua vida que dá dor de estômago, a que dá nos nervos. De forma metafórica, a gente fala disso o dia inteiro. E isso é um processo eletromagnético. Existe uma pesquisa na Rússia, existe um aparelho russo que mede as nossas energias. É usado pela medicina na Rússia. Ninguém na Rússia faz cirurgia que não seja de emergência sem passar por isso. Uma pesquisa extensa, acadêmica, com 80 mil pacientes pré e pós-cirurgia. São estudos seríssimos que trazem para nós uma referência em gráficos, em foto tirada a partir dos pontos de acupuntura da ponta dos dedos, um escaneamento disso. Usava isso no consultório contigo, né? Hoje em dia não tem mais presencial, mas tem essa vivência e essa leitura de compreender que a nossa energia individual, assim como milenarmente já se desenhava isso, né? Tem escritos, tem a medicina chinesa e tem uma série de lugares, isso não é novidade, a gente está só resgatando, né? A gente tem a energia individual e a gente tem a energia coletiva. Nessa energia coletiva, a gente cria cordões com todas as pessoas que a gente se relaciona. Cordões psíquicos, cordões de comunicação, cordões emocionais, dependendo do chakra onde o nosso vínculo está relacionado, a gente cria cordões. Porém, na nossa família de origem, nós temos algo que nós chamamos de cordões primários. Por que primários? Porque são as primeiras relações da nossa vida, que tem a ver com o que tu estava falando, do exemplo dos testículos, do câncer de mama. Fiz no Outubro Rosa, falei um monte sobre isso aí para as mulheres lá no Instagram, justamente sobre essa questão do cuidado com a energia individual para evitar a somatização que vai para a família inteira quando uma mulher está sofrendo. Porque a energia de um pai e de uma mãe sustenta a energia dos demais através de cordões eletromagnéticos. Da mesma maneira que a gente tem foto do indivíduo, né, diagnóstico do indivíduo através desses aparelhos, a gente já tem tecnologia que também tira gráficos das relações, coloca duas pessoas perto, talvez se atrai, se repele, e esses cordões essa teoria, digamos assim, desses cordões foi desenvolvida por essa física da NASA. Ela hoje em dia tem um trabalho extremamente extenso sobre isso, deixou a NASA só para pesquisar sobre campo de energia humana. No Brasil a gente tem pouca pesquisa sobre isso, mas já tem, porém é tratado de uma forma muito mística, e a gente tem que desmistificar isso. Por isso que eu te falava lá no começo que é difícil falar de algo que as pessoas ainda não conhecem, com credibilidade. Eu procuro ser porta-voz disso, de conhecer essas ciências profundamente, com estudo, com leitura, com pesquisa, e não simplesmente como algo bonito e vago, porque existe muito estudo. Para a gente entender sobre constelação, eu defendo muito que a gente tem que estudar psicologia, mesmo que não seja psicólogo. Compreender de Freud, de todas as estruturas que alguém que trabalha com isso precisa compreender profundamente. A grande questão está na técnica. Não usar uma ferramenta ortodoxa que leve anos a fio, apesar de que tem pessoas que gostam, porque são propósitos diferentes. Esse é um processo reflexivo, né, interpretativo. Essa proposta de outras linhas, como a psicologia sistêmica, como outras, elas são mais experimentais e são resolutivas, né? Elas buscam a solução. Então, cada paciente vai buscar aquilo que está precisando no momento. Eu sou muito da prática e gosto de resolver, por isso que eu busquei a constelação, né? Então, quando é que uma pessoa pode, como tu estava perguntando, identificar quando ela está precisando de uma constelação familiar? Quando ela se sente depressiva, quando ela se sente com sensações que ela consegue dar nome, que são com relação a algum familiar, como essas que eu falei, né? Um que dá nos nervos, outro que dá dor de cabeça. Doenças que as pessoas acabam desenvolvendo pela interação eletromagnética com pessoas que estão sugando essa energia. Qualquer ser humano sabe dizer se alguém está sugado ou se está drenado, se saiu de um vínculo se sentindo mais positivo ou se foi para baixo. São
habilidades comuns ao ser humano. A gente precisa resgatar a consciência de que cada um tem a capacidade de olhar para suas energias, de dar nome para isso, de identificar quais são as relações que fazem bem ou não, porque querendo ou não, as pessoas que a gente mais convive, isso é fato, isso não é uma teoria, isso é eletromagnético. As pessoas que a gente mais convive, a gente vai andar naquela frequência de interesses, aquela frequência de ir pra cima ou pra frente. Às vezes as pessoas me dizem, mas tu tá na contramão, né? Porque as coisas dão certo, fluem, etc. Não é mágica. A gente também tem que cuidar quem são as pessoas com quem a gente se envolve e com quem a gente se liga psiquicamente. Não adianta ficar consumindo lixo psíquico, mental e relacional, tá perto de pessoas que puxam pra baixo, ou que pensam pra baixo, ou ficam indo pra baixo e querer se sentir bem. Porque isso não ajuda. Pessoa pessimista, pessoa que reclama, só reclama, que não faz nada. Ou então bandido também, né? Pessoa que sabe que é desonesta. A energia vai para baixo, as energias se misturam e a gente acaba ficando um pouco igual. Isso é quântico. A gente mistura os átomos e acaba se tornando um pouco aquela outra pessoa também. Quântico, que nem uma nota. Isso é musical. Maravilha, musical. Exatamente. Elas vão chegando próximas. Se deixar uma coisa solta no diapasão ali, eles vão chegando próximo e até que eles se igualam, né? Equaliza. Equaliza a vibração. Não, mas olha só. Estamos falando aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês o que é a minha visão de fora, né? O Vitor, como é que passa pela coisa. Sem te induzir a nada, a terapeuta, no caso foi a Dani comigo, te propõe ali para colocar um boneco em cada posição numa mesa aqui. E tu pergunta antes, né? Quem é que... pega ali teu pai. E tem um monte de bonequinho igual, né? Tu vai pegar qual que tu acha teu pai, pela cor, por um monte de coisa. E aí tu vai colocar no lugar da mesa. E aí agora fala ali, pega aqui teu irmão, aí pega tua mãe. E tu coloca na mesa ali naturalmente, tu pega tu e coloca em algum lugar. E o negócio é tão surreal que só de colocar as peças e ficar quieto, tu já começa a perceber, né? É um troço que dá até arrepio, né? Tu começa a perceber e fala assim, olha, tal pessoa da minha família, que é a pessoa problemática, digamos assim, né? Tá isolada, né? Não tem... tá precisando, é o contrário, né? Eu tô aqui, enfim, tô do lado de não sei quem. E a gente começa a enxergar tudo diferente. Porque, claro que daí depois há uma interpretação e perguntas, né, que se faz para entender aquele posicionamento com relação, obviamente, a uma história familiar. E é tão libertador e tão... não só libertador, mas cai uma ficha tão grande, igual cai uma ficha assim quando você pega e muda o estilo de vida e fala assim, por que eu não fiz isso antes? Caramba, deixei de ser diabético, deixei de tomar o remédio tal, era só ter feito isso. E cai uma ficha tão grande que naturalmente tu tem vontade de mudar, né? E tu muda com as pessoas da família, porque tu até parcialmente se sente aliviado por um lado, e por outro lado, o culpado, né, entre aspas, assim, como é que eu não me dei conta disso? Eu poderia estar ajudando essa pessoa, eu poderia, de outra forma, poder estar me doando menos aqui, que eu estou me doando demais, poderia estar gastando menos energia aqui, ou colocando mais energia aqui. Só que tem outras formas de fazer, né, Dani? Assim, isso um negócio lá com um familiar meu, assim, botou no chão, botou virado os nomes das pessoas no chão, ela não sabia quem era, e ela estava com um problema meio sério na minha família, sério porque, ela estava atrapalhando minha vida, no final das contas, muito mais do que de todos, porque eu sou um centralizador de emoções, e daqui a pouquinho, eu nem sabia o que tinha acontecido, depois eu encontro a pessoa assim, não, resolvi, como assim resolvi? Não, amanhã nós vamos encontrar a pessoa, duas pessoas que nos falavam. Eu falei, não. O que aconteceu? A pessoa não se fala há meio ano. Não se fala, não quer se ver, não quer se encontrar. E tá me atrapalhando demais a vida. E eu não podia ficar insistindo, porque, né? As pessoas não se sentiam bem uma com a outra. Como isso, né? Não, amanhã eu vou junto contigo não sei onde.
Puta, eu falei, não acredito, cara. Eu falei, não acredito. Como que aconteceu um negócio desse? Porque eu tava desesperançoso. Falei assim, daí é a minha única chance de acontecer alguma coisa boa. Mas, cara, e foi tão surreal, porque quando tu bota como eu os bonequinhos, se for uma pessoa muito desconfiada e muito sem sensibilidade, pode ser que a pessoa pega assim, tá, eu tô colocando aqui os bonequinhos na mesa, tá, deve ser porque eu tive a intuição, tá? Cara, mas aí tu colocar os nomes sem te mostrar, não tô mostrando pra vocês o nome. Eu escrevo aqui o nome, boto aqui no chão, o outro eu escrevo outro nome, boto lá lá. Daqui a pouquinho eu te peço vocês pra pisar em cima de algum dos nomes. Pisa lá, tá? Mas o que tá sentindo? Tal coisa. O que tá sentindo? Tal coisa, com cada nome. E quando tu vira o nome, assim, eu tô sentindo tal coisa. Vira o nome, é a pessoa que tu sente aquilo. Só que é aquilo que tu sente sem conseguir expressar. Isso que é mais absurdo, porque tu não para pra pensar assim, ó. Tá, minha mãe. Ah, minha mãe eu sinto isso, isso, aquilo. Meu pai, eu sinto isso. Não, a gente não para pra fazer isso. Daqui a pouquinho tu fica em cima de um papel, sem saber quem é. Fecha o olho e percebe o teu sentimento. Sem nem saber o que está escrito embaixo daquele papel. Daqui a pouquinho vira o papel, é a pessoa que tu sente aquilo, só que até hoje tu não parou para expressar isso. Tem alguma explicação disso daí, assim, espiritual? Não. Não? Energético mesmo? É isso que eu tento desmistificar, porque assim, se a gente for estudar parapsicologia, a gente vai entender isso. Essas questões, elas foram de domínio de elites por muito tempo, né? Nas cortes, nas estratégias de guerra, parapsicologia, projeção astral e etc. Que nada mais é do que o desenvolvimento da consciência. Consciência. E a gente já conversou uma época sobre isso, de uma área da medicina que é coerência cardíaca, lembra? E aí eu vou te dar, de uma forma simples e prática, uma conclusão que eu chego por experiência sobre isso. Do porquê que, em primeiro lugar, colocar uma maquete e olhar de forma, como eu digo, de forma tridimensional, porque o teu sistema te faz ter um clique, né? Um insight instantâneo. Porque se a gente vai estudar a questão dos campos eletromagnéticos, tanto individual quanto coletivo, a gente entende o quê? Que a linguagem linear, ela não alcança a camada do coração. A camada do coração, que é o que trata a coerência cardíaca, não tem palavras. A comunicação humana, por isso que estudar a pragmática da comunicação humana também é importante para entender tudo isso. Isso não é brincadeira. Ajuda a gente a entender que os arquétipos, os símbolos, a linguagem, a comunicação humana são apenas convenções. Elas não alcançam tudo o que se passa entre dois seres humanos. Então, quando a gente alcança uma outra consciência, e querendo ou não, a partir, né, dos olhos, que é uma outra frequência de energia, onde tu vê instantaneamente o todo, é possível colocar em sensações algo que em palavras não é possível traduzir. Se eu te pedisse lá naqueles bonequinhos, me descreve o que tu tá vendo, nesse, naquele, tu ia falar. Tu ia falar comigo o dia inteiro, tu não ia esgotar o que tu tava percebendo. Então, por isso essa ferramenta alcança esse nível de consciência, que a gente vai falando, né, de camadas de energia do ser humano, que são maiores. Tu falava antes de não dar para ser 100% feliz e realmente a vida é desafios e ciclos, etc. Porém, tem uma coisa bem evolução, legal. né? Evolução, mas tem algo que tem a ver com consciência, na minha opinião. Que é o quê? A nossa capacidade de conseguir compreender que é muito legal, muito bonito as pessoas hoje falam, física quântica, isso, aquilo, não sei o quê. Só que a maioria que conhece um pouco sobre isso, na minha percepção, elas chegam até um limite. Elas usam isso pra quê? Pra ganhar dinheiro. Enriquecer. Parece que esse é o topo, né? Quando, na verdade, quando a gente estuda camadas eletromagnéticas, a gente vai entender que acima da camada do poder e do dinheiro, existem as camadas afetiva, da expressão pessoal verdadeira, da telepatia e da verdade que existe nesse campo informacional. Então, esse deveria ser o topo pelo qual a gente usa essa ferramenta. Por quê? A maioria das pessoas vibra com consciência em 3 camadas básicas. A gente tem 7 camadas de energia que podem ser conscientes no ser humano com muita meditação. A maioria vibra até a terceira, tem consciência até a terceira, que é o quê? Sexo, sobrevivência,
ganhar dinheiro, poder e estabelecer convenções sociais. Ter uma família, etc. Às vezes nem está sentindo isso, né? Então, quantas pessoas vocês aí conhecem, ou vocês mesmos, que passam o dia inteiro vibrando amor, paz, generosidade, mandando energia boa para as pessoas e procurando ter trocas harmônicas de vibração? Pouquíssimas. A gente vive uma vida extremamente atribulada, tem contas para pagar, explorado de diversas formas e não consegue muitas vezes ter 15 minutos do dia para meditar e alcançar essas outras camadas para poder levar essa energia para o dia a dia. Então o fluxo está invertido. Ao invés de a gente usar toda essa nossa sabedoria interior para manifestar trabalho, profissão, missão de vida, etc., as pessoas buscam nas camadas inferiores a realização. Por isso que a gente vê essa quantidade de depressão, de índice de jovens cometendo suicídio, porque a gente não tem uma educação consciencial. Hoje em dia tudo é possível, o mundo não tem mais fronteiras, todo mundo viaja para tudo que é lugar, conhece, etc. É a era da informação, da interconectividade, só que por falta de desenvolvimento de consciência, a gente ainda não está equiparado no nível do que a tecnologia trouxe uma sobrecarga cerebral, que a gente consiga realmente fazer escolhas positivas. Alguns movimentos no mundo existem que contemplam isso, né? Sustentabilidade, qualidade de vida, prezar pelas coisas essenciais, aquilo que faz bem para o ser de cada um. Mas a gente ainda está bem longe, né, de passar a maior parte do dia fazendo isso. Então, aquilo que tu falou dos papeizinhos, por exemplo, o que eu defendo? Falando em parapsicologia, o que é esse fenômeno? É uma habilidade natural do ser humano. Não é espírito, não é de outro mundo, não é nada. É uma habilidade natural que a gente tem e que por falta de desenvolvimento de consciência a gente esqueceu. Tanto que quanto mais a gente começa a conhecer a constelação, fazer leituras assim, mais perceptível, mais intuitivo a gente fica sobre a realidade. Porque é uma habilidade que a gente tem o dia inteiro e não usa. Eu sei exatamente dizer quando eu encontro alguém se a pessoa está sugada ou não está. Só de estar no elevador com alguém, eu sei qual é a pessoa que eu me sinto super confortável de subir 30 andares e qual é que em 2 andares eu estou querendo correr, não sei nem porquê. Todo mundo tem essa percepção, só que a gente não presta atenção nisso. Está com a mente conectada em qualquer outra coisa menos no seu próprio campo. E aí que a gente perde energia e às vezes desenvolve estresse por conta disso. Fica sem vibração ou vibração nervosa o dia inteiro. E esses cordões... Estou errado ou interpretei errado aquilo que tu me ensinou há muito tempo atrás já, ou interpretei certo? Eu costumo dizer que eu bloquear um monte de gente que me perturba nas redes sociais é cortar alguns cordões. Eu não sei se elas estão de fato têm cordões comigo, mas uma pessoa pensando em mim, me xingando de coisas que eu não sou, nem me conhece, de alguma forma... Eu não quero que essa pessoa tenha contato comigo, nem veja minha foto, nem veja um vídeo meu, porque isso é tão doentio hoje que tem pessoas que pegam, tu bloqueia, ela cria outro perfil e te xinga. Aí tu bloqueia, parece que vive uma vida para incomodar os outros. Pessoas infelizes, né? Existe algum tipo de cordão, inclusive pela internet, né? Agora é onde a coisa vai, né? Porque aí olha quantas pessoas estão conectadas a mim o tempo todo, eu e todos vocês. E se existe esse cordão, eles podem ser tão intensos quanto se fosse uma relação pessoal? Como uma relação de família? Não, pessoal, como se eu fosse, mas ao vivo? Certamente. Para a energia não tem tempo, não tem espaço. Então tô certo, tem que bloquear geral mesmo. Por isso que... Por mim, cara, se eu descobrisse, sério mesmo, se eu descobrisse todas as pessoas desonestas, eu te juro que eu brinquei esses dias que eu queria uma ferramenta no Instagram e no Facebook assim, ó, fazer um questionário antes de poder seguir alguém para capturar, né? Ela não vai responder que é desonesta, ela não vai, sabe, desonestas, injustas, sem bom senso, com falta de respeito, desrespeitosas mesmo. Se eu pudesse assim, já triar esse tipo de mau caráter, e eu quero distância, pelo amor de Deus, desse tipo de gente. Porque nisso não tem melhora. Uma pessoa desrespeitosa, cara, não tem, nós estamos com adultos. Não tem solução. A pessoa desrespeitosa, assim, por mais que ela possa se adaptar, tem coisas que não mudam mais, né? A não ser que aconteça, sei lá o que, um milagre na vida da pessoa. E olha lá, porque esse é um milagre, ele vai para a igreja e tal. A hora que se solta, né, tem os estopim. Já selecionaria. Não quero contar esse tipo de gente.
E aí entra naquele negócio que tu falou, né? Porque às vezes é uma convivência, eu tô num ambiente que eu tenho amigos, tá? E no meio dos amigos, a maioria vamos é gordo, eu vou ficar gordo também. Porque os hábitos do gordo vão ser aquele, né? É inconsciente a coisa. Tal como vou ficar gordo também, como se a maioria é sedentária, fuma, daqui a pouquinho eu tô fumando, nem que seja passivamente. Ou então, como acontece, e eu sou observador, como acontece em escola de teatro, né? Escola de teatro eu percebia, lá eu morei no Rio 5 anos, que tinha muito gay. Não tem problema nenhum de ser gay. Mas assim, mas por que os caras que entram no teatro, tanta gente resolve ser gay? Será que eles já são gay antes, né? Ou se é no teatro? É o ambiente, né? Também. Como ali tem que ser mais solto, vai ter cena que vai ter que beijar homem com homem, mulher com mulher e tal. E se tu não fizer isso, tu é tido como um mau ator, isso não vai pra frente e tudo mais. Então ali tu entra num campo energético que aquilo ali já passa tranquilo, não tem problema nenhum. Assim como pegar uma cena de uma menina de 18 anos beijando um cara de 70, vai ter que fazer isso. Vira uma coisa, então talvez, e se for casar tô expandindo, se for casar com eu novinha com um velho, ou vice-versa, que não tem problema, né? Se tem amor de todos os tipos, bota amor nisso, algumas vezes coisas, né? Mas às vezes o amor fala alto, né? Mas eu fico pensando, pô, eu não tenho coragem de pegar e vira normal as coisas realmente, né? Dando uma simplificada. Eu acho que o teu exemplo é ótimo. Posso pegar um pedaço? Claro, óbvio, tu. Porque tu estava falando de ti, e nada melhor do que as pessoas se identificarem, porque o tema do que a gente está conversando é exatamente a gestão de estresse sobre essas energias, né? Quantas relações contaminam. E a internet, de fato, ela pode ser uma arma, um grande veneno, um grande vampiro de energia, como ela pode ser usada para alimentar coisas boas e propagar boas energias. Qual é a grande questão aí? Vamos entender por que uma pessoa faz isso, né? Por que ela vem, te ataca e deposita essas coisas todas em ti. Vamos sempre entender uma coisa muito simples. Existe campo de energia individual e campo de energia relacional e depois coletivo. Então, quando alguém faz isso, ela certamente já está eletrocutada. Ela já vem com o campo dela parecendo um arame farpado. Tu acaba sendo depósito disso por algum motivo. E quando essas pessoas lançam isso em cima de ti, não necessariamente elas estão lançando cordões. Elas podem estar simplesmente jogando essa carga eletromagnética em cima. Qual é o grande problema? Isso pode levar uma pessoa a se matar, isso pode levar uma pessoa a depressão, porque não existe nada pior, na minha concepção, para a nossa saúde, do que um ser humano tirando a energia do outro, atacando o outro. Isso é um ciclo sem fim. E a gente vive hoje isso, com os jovens, os adolescentes que se matam, porque existe internet, existe xingamento, bullying a dar com pau. Sim. Então, eles se protegem atrás da tela, mas ao mesmo tempo se destroem mutuamente. E quando a gente começa a falar dessas energias, tanto na vida virtual quanto na vida pessoal, por isso que a meditação é extremamente necessária, por isso que estar em contato com a natureza é extremamente necessário, porque isso equaliza a nossa vibração dentro daquilo que a gente é, isso nos traz de volta para um estado de consciência que é harmônico. Todos nós temos coração. Coração tem uma inteligência própria. Quando a gente medita e a gente se conecta com esse campo, a gente naturalmente cria uma atmosfera de blindagem. As pessoas voltam e me perguntam, né? Dani, como é que faço para proteger energeticamente, etc. Claro, tem algumas técnicas, tem pedra, né? Mas nada melhor do que a gente estar em paz com a gente mesmo, estar coerente com a gente mesmo. Quando fala de alguém desonesto, injusto, etc., a pessoa não está coerente. Ela não está no seu eixo, ela não está vibrando dentro de uma faixa de desvio padrão do equilíbrio dos seus chakras. Ela já está totalmente do avesso, fora da casinha. E essas pessoas, elas precisam de ajuda, como tu falava, só que às vezes elas não identificam. E muitas vezes a forma de pedir ajuda é incomodando a família inteira. Porque muitas vezes o problema é de todos. E nisso, Dani, então, a minha interpretação, às vezes, né? Até estava falando com o padre Fábio um dia e ele falou uma coisa, doctor, é o seguinte, existe um lixo energético que às vezes tentam botar sobre tu. Às vezes, dependendo do tipo de lixo, devolve esse lixo. Coisa que eu faço naturalmente na minha vida. Depois eu percebi assim, que legal, eu faço isso.
sei se está certo ou não, mas às vezes é que eu não posso fazer tanto isso, né? Mas às vezes a gente ser passivo demais, né? Para todos nós, pá, não, tem gente que fala assim, não, eu sou paz e amor, tô sempre passivo. Pô, tu não fica passivo, porque tu recebe aquilo ali. Ah, não, eu sou corpo blindado. Ninguém é blindado, não, querido. Então, assim, tu recebe aquele negócio ali. Daqui a pouco a pessoa te causou um mal danado. Tu não precisa causar o mal de volta. Mas só de falar pra pessoa, assim, pá, tu é maldosa, tu é mau caráter, não sei o quê, tu me fez, pá, isso já é libertador, né? A pessoa já, pá. Então, às vezes o cara vem, alguma pessoa vem, me xinga na internet ali, eu não posso fazer abertamente, mas a minha vontade, né? Às vezes eu até faço parte disso, quando é homem, cheio disso aqui, é porque tu é isso, que às vezes pá, eu chamo no particular, eu falo, cara, tu quer resolver isso pessoalmente? Então fica à vontade. Eu, na minha época, o homem não ficava assim de fofoquinha na internet, não, mas pá, é pessoal. Pô, ninguém responde. Mas aí a pessoa recebeu de volta parte do lixo dele e falou assim, bah, eu sou o idiota que acho que sou esperto, que tô descarregando a bosta que é a minha vida nos outros, e eu recebi de volta e talvez isso faça a pessoa pensar um pouco a próxima vez que ela vai tentar fazer isso com alguém. Até que ponto nós temos que ser totalmente passivos, Dani? Ninguém aguenta, né? Não. A passividade tu recebe e aquilo ali te adoece, né? Porque tem gente que recebe aquela coisa. Não, ninguém. Esse é o mecanismo do abuso. E eu acho que, inclusive, isso não é só em tom de ser pacífico, principalmente na internet. É o querer ser algo para vender uma imagem minha para os outros. O que eu vejo? Tem de colega meu médico lá, não, paz e amor, não, é isso, que por fora, aquele filho da puta, quero dizer que é lá. Pô, velho, quem tu é, afinal de contas? Porque na frente dos outros, tu é uma pessoa que tu não é isso. Então, ele tá fazendo um mal danado para ele, né? Porque ele tá tentando tirar proveito disso para não se queimar com os outros, para ganhar dinheiro dos outros no final das contas, né? Para pintar algo que ele não é. Isso por dentro da gente corrói a gente, ou eu tô enganado? Não tá enganado. É a energia que fica, não interessa se eu te xinguei. Tanto é que a gente tem esses experimentos que colocam um nome assim, amor, ódio, pavor, não sei o que lá, na frente de uma plantinha, num vaso da planta. As pessoas passam por ali, a planta não nasce, não cresce, e a outra cresce, está escrito amor. Pô, mas vem cá, o que aconteceu? Energia. Exato. Pá, recebeu energia, coitada da planta, não tem nada a ver com a história. Botou aquelas pimentinhas, seca, bota uma pessoa invejosa perto, seca, só fazer essa... Então, se a gente recebe, não tem como se blindar com isso, né? A gente tem que se reenergizar e tudo mais, sair. Por isso que também, principalmente mulheres, né? Que a maioria, mulheres sempre dos cursos, com mulher é muito comum, amiga invejosa, né? Daí tu emagrece e é assim, mas eu acho que tá sendo muito radical, hein? Eu acho, né? Assim, aí tu muda, melhora a saúde, ninguém reclama quando engorda, quando piora de saúde, ninguém fala nada, né? Na hora que melhora, então é esse tipo de coisa, né? Ou a gente se afasta, né? Porque gente assim nos suga energia, mesmo que você não se perceba, suga essa energia, né? Ou então se afasta, ou então, devolve esse lixo de algum jeito. Não vai ser invejoso de igual, não vai ser ruim, vai ser invejosa, para de falar isso pra mim, guarda isso pra ti, tô me sentindo bem, tá me atrapalhando a vida. Acabou o problema. Porque daí a pessoa recebe aquele lixo, você putz, grilo, né? No final das contas ela sabe que é assim. Sim, tem outra coisa que cada vez mais eu considero fundamental, que é se cercar de pessoas com quem existam trocas verdadeiras. Tem um módulo do Intuition que eu falo só sobre isso, e é justamente a capacidade, e quem está assistindo pode fazer isso em casa, mentalmente agora assistindo, a capacidade de mapear a sua rede social verdadeira. Independente de ter conviver com gente chata, desequilibrada, agressiva, conseguir realmente identificar quem são as pessoas com quem você se relaciona psiquicamente, além dos laços familiares, que eles são, né, conectados, a gente não tem como, por isso constelação é muito legal, harmoniza, mesmo quando existem pessoas muito complicadas na família, essas energias se harmonizam, mas psiquicamente realmente ter consciência das pessoas que a gente está envolvido, virtual e presencialmente, as que querem o nosso bem, querem nos ver para cima, e sempre saber e ter noção de quem são as pessoas para poder estar conectados a elas, para poder circular nos meios onde a gente precisa desempenhar papéis profissionais, relações comerciais, e todas
as atividades que a gente precisa executar no dia a dia, mas onde nem sempre a gente precisa se vincular com essas pessoas no nível psíquico, essas energias não precisam entrar em nós. Por isso, mas a constelação ajuda para isso também? Ajuda. Existe constelação sem ser familiar? Constelação de trabalho? Claro no ambiente que sim, de trabalho? constelação organizacional, constelação nas escolas, mas cada vez mais do que a técnica. Eu trabalho muito com orientação e ensinar profissionais a orientarem pessoas com uma abordagem eletromagnética, na verdade. Mas falando em profissionais, que tipo de profissional que se beneficia muito disso? Porque eu já vi respondeu ali que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se trabalha com constelação familiar. Sim. Eu tenho certeza que me ajudaria demais fazer no meu consultório, na minha clínica. Mas seria um horror, porque a minha consulta já é 1 hora, eu ia ficar, sei lá quanto tempo com as pessoas. E eu sentiria essa necessidade de fazer com quase todo mundo. Claro que sim. Mas para quem que agrega demais isso? Para quais profissões? Para psicólogos, terapeutas, advogados que tenham uma visão humanista dos seus processos, porque a maioria não tem. A maioria quer o litígio é lucrativo. E é aí que a gente começa a entrar nos entraves da propagação dessa ferramenta. Administradores, gestores, líderes. Dentro da empresa. Para tomar decisões, Sim. inclusive para identificar cenários para tomada de decisão. E aí eles podem contratar alguém para fazer, ou eles mesmos aprenderem a fazer isso para não ter que ficar terceirizando, né? Exatamente. Porque terceirizar na advocacia não vai conseguir, os terapeutas não vão conseguir, os psicólogos, os médicos, tem que fazer na hora. Sim. Mas, e aí, às vezes, empresário, coisa assim, eles podem contratar realmente pessoas pela falta de tempo. Mas é por isso que cada vez mais eu acredito na abordagem de vida e da questão do conhecimento das questões eletromagnéticas e não simplesmente todos os meandros que levam a saber aplicar a técnica, entende? Querendo ou não, tu já participou, tu já fez, já foi tratado dessa maneira, alguma coisa tu pode orientar teu paciente, porque tu já tem essa referência. O que eu costumo falar para meus alunos? Que a partir do momento que eles fizeram uma vivência, por isso que eu ensino qualquer profissional que também não seja de psicologia, e às vezes as pessoas ficam, mas só psicólogo. Não, tem, claro, questões que eu bato de frente, não quero nem saber, que eu acho que não pode, quem não é psicólogo, lidar com traumas. Por exemplo, eu acho isso um absurdo e pego muitas pessoas literalmente psicotizadas por conta de constelação, que foi muito além do conhecimento do que o constelador sabia fazer, né? Enfim, isso é uma outra história. Mas quando a gente começa a compreender que é uma técnica de harmonização das relações, se ela for feita dentro dos limites, onde qualquer ser humano sabe o que são regras de convivência pacíficas, a gente começa a ter, eu digo nem consteladores, estava tendo essa conversa com os alunos no módulo passado, mas pacificadores das relações, é isso que eu defendo, usar essa ferramenta para pacificação. Eu estava te falando antes das redes, né? Como a gente ter redes de pessoas boas, identificar quem são de fato essas pessoas na nossa vida ajuda pra caramba. Porque, por exemplo, tu passou por tudo isso, né? Eu te ajudei a resolver uma série de coisas, mas eu também fui vítima disso, né? E eu comecei a ser atacada. Justamente por colocar uma visão diferente. Algumas pessoas querem ficar na caixinha, elas não aceitam ciência, elas querem se apegar nisso como se fosse uma seita, uma doutrina, e começa, né? E eu passei por aquilo, falei, meu Deus, isso é o que o Vitor passou. Agora eu tô vendo na pele. E a gente passa um dia inteiro catatônico. Eu entrei num buraco sem fundo que todas as pessoas que eu ajudei na minha vida, que me viam na cabeça, aquilo não curava aquele buraco, porque a gente entra em sintonia com aquela pessoa. E aí eu falei pra ti, lembra? Pelo amor de Deus, me ajuda, porque agora eu sei o que tu tá passando, então, né, vamos trocar. E aí tu me contou que eu não podia, tu me falou que eu tinha que lembrar do que eu tinha te ensinado, que eu não podia me equalizar com alguém que estava naquela sintonia. O simples fato de tu me mandar essa vibração fez com que eu melhorasse, porque é uma outra conexão. A gente tem que saber reconhecer quem são as pessoas que fazem isso. Da mesma maneira, numa outra situação, eu estava passando mal da mesma forma. E aí meu ex-marido me sugeriu, quem sabe tu então agradece uma por uma todas as pessoas num determinado post lá que tinha 1000 e poucos comentários, por terem te agradecido pelas informações que tu tá compartilhando. Pensei, bom, eu vou tentar, mas no estado que eu tava, só quem recebe sabe, né? Como é horrível. A cada pessoa que eu ia me sintonizando e lendo coisas positivas e vendo que realmente a minha intenção estava sendo reconhecida naquelas palavras,
eu fiquei bem. Mas é essa energia humana de troca que ajuda a gente a ficar bem. Por isso que a gente tem que saber com quem a gente se mete, com quem a gente se envolve, quem são as pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente tem vínculo de confiança. Às vezes a pessoa pode ser boa pra ti, não ser pra outro, mas a gente tem que reconhecer. Cada um tem que cuidar dos seus vínculos, dos seus afetos e dos seus desafetos. A pior coisa que existe no mundo é fazer alianças com terceiros por conta de alguém que você conhece e de repente odeia aquela pessoa. Isso é a pior coisa que tem. E a gente vai criando uma rede de desafeto. A forma de desemaranhar essas energias é isso que tu falou, é olho no olho, é poder conversar com a pessoa, esclarecer, ou simplesmente ignorar se for possível, mas a gente tem que entender que quando a gente está exposto a uma quantidade de pessoas muito grande, vai acontecer isso. E por isso que as pessoas às vezes querem, né? Querem a fama, querem o reconhecimento, etc. Mas muitas vezes elas não estão prontas do lado de lá para saber quais são os desafios que vêm com isso. Onde eu acredito muito, né, em guias espirituais, que a gente é o tempo todo conduzido, onde a gente precisa compreender o que realmente está pronto para ser vivido e o que é que a gente ainda tem que esperar um pouco e não querer comprar, né, o lugar do outro, porque talvez a gente não saiba o que é estar naquele lugar, né? O funcionário que fala mal do empresário, não sabe o que é estar lá e carregar a responsabilidade, e a empresa na cabeça 24 horas por dia. E essa é a grande questão de a gente começar a ter exercício da compaixão genuína, com coerência interna. Na minha concepção, Vitória, isso é o amor verdadeiro. É coerência interna. Se a gente está bem com a gente, se a gente se ama, se a gente consegue estar conectado, a gente consegue deixar qualquer pessoa livre. A gente consegue aceitar qualquer ser humano, a gente se sente totalmente pacífico. É claro que isso vão ser momentos na vida, a gente vai ter altos e baixos, mas é importante exercitar, porque mesmo relações de marido e mulher, de família, de irmãos, ou seja lá o nome que deem, muitas vezes o nome que se tem, né, o estado civil ou o cargo que aquela pessoa ocupa por ter nascido na mesma família, quando a gente vai olhar o campo, não tem nada de amor ali. Então a gente tem que começar a reconhecer quem são as pessoas que a gente realmente consegue aceitar por inteiro, quem são as pessoas que a gente realmente consegue sentir à vontade perto, quem são aquelas que nos desafiam a nós tornarmos pessoas melhores, mas sempre entender que se a gente está com a nossa energia pacificada, fazendo meditação, indo para a natureza, convivendo com pessoas que a gente confia, o máximo que a gente puder, essa energia faz com que a gente tenha capacidade de interagir com as pessoas, dando tempo, espaço que cada pessoa precisa para entrar na sua própria coerência também. Porque, na verdade, é isso que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Se manter no seu eixo. E quando as relações não estão servindo para permitir que a outra pessoa possa ser quem ela é, talvez seja a hora de passar por um outro ciclo e viver outras coisas. Hoje em dia a gente tem liberdade de fazer isso. Antigamente não tinha, as pessoas viviam amarradas. E hoje a gente pode ter essa noção de que as energias mudam. Eu percebo isso na prática aqui, né? Atendendo as pessoas, o quanto até eu mostro nas minhas palestras e cursos para médicos, para profissionais de saúde, quanto que um casal desajustado pode atrapalhar o tratamento, porque às vezes um quer uma coisa, mas o que está em casa não quer aquilo. Não só não quer aquilo, mas não quer que aquele vivencie isso, que o outro lado, melhore, não quer. Então aí tenta sabotar, né? Então, e às vezes de forma sutil, né? Tu vê, meu marido, uma esposa, sei lá, toda hora prepara um jantar romântico em casa e aí não consigo fazer o plano alimentar. Às vezes é amor, mas sempre foi assim? Não. Mas só agora, então, começou a fazer o tratamento, quer dizer, agora que começou a fazer o tratamento, que agora resolveu fazer jantar em casa. Porque ele tem vinho, assim, daí eu já percebo, putz, tá sabotando. Tá sabotando por quê? Porque às vezes do medo do novo do outro, né? Exato. Daquele vai mudar, não, mas peraí, começou a se preocupar agora com alimentação. Não, deveria, se fosse as coisas fossem um casal, um grupo mesmo, se fosse um conjunto ali, assim, que bom, tá vivenciando isso, vou apoiar,
Vou apoiar porque, pô, eu vou conversar sobre isso, vou ver se eu faço, eu entro nessa também. E o que acaba acontecendo com muitos, né? E faz assim, primeiro vem a esposa, ou então o marido, daqui a pouquinho, geralmente é uma esposa, né? Daqui a pouquinho vem o marido. Assim, e aí veio por livre espontânea pressão, o brinco da esposa, e aí você vim, mas é porque eu, pô, curti, vi o resultado, tá se sentindo melhor, alguma coisa eu já acompanhei, já fiz junto, tô me sentindo muito bem. Aí eu sinto a sincronia desse casal. A pessoa gostou de ver a outra bem, e aí quer participar, quer fazer também, não quer atrapalhar. Aí, deixa eu ver se nós estamos no nosso tempo aqui, Dani. Então, então, para finalizar vocês aqui, que nós já estamos a 1 hora, que é o tempo das nossas lives. Já falei quais profissionais se beneficiam em fazer a terapia. Parte das pessoas que eu trago para conversar com vocês, eu trago todos que falaram com vocês, são por minha extrema confiança. Parte deles são de minha convivência, né? Então, parte deles também, vocês têm como buscar informações extras, né? A Dani tem um Insta que tá aí, vai ficar aí na descrição, que eu botei na descrição, mas eu vou falar para vocês de novo, que vai ficar aqui, ó. Daniele Tedesco. Sim, eu tô sempre mostrando ela para meus pacientes, então eu gostaria que todos passassem, entendeu? Só que os pacientes são fã. Por isso que, sabe por que eu incluí realmente o nutricionista e o educador físico em todas as consultas? Aumentei o preço, assim, eu vou incluir. Por quê? Porque eu falava para essas pessoas, tu tem que passar com o nutricionista, hein? Eu vou te falar de alimentação, mas precisa de uma dieta tal. E a pessoa saía de lá e falava assim, não, já fui no Vitor, ele vai resolver. É assim, né? E aí vontade de incluir obrigatoriedade algumas coisas. Esse aqui é Daniele Tedesco Oficial. Daniele Tedesco Oficial. Daniele Tedesco, Daniele com um L só, Tedesco Oficial. Tá? Tem 2 Os, né? Tedesco Oficial. Tá. A Dani, ela tem um curso, é online teu curso também, né? Ainda não. Não? Tá. Ela tem um curso presencial a princípio, que é de um final de semana. São 8 módulos. Vem 2019, tem agora no final do ano, que é de uma noite só. Pra preparar uma noite só? do ano. Tá. Mas ano que vem, tá em andamento os cursos todo ano. O que eu dou é a formação em constelações têmicas, que é a única baseada realmente em psicologia e nos campos eletromagnéticos e constelação clássica, né? Que foi como o Humberto Hellinger aprendeu. E eu tenho o curso de treinamento de desenvolvimento de intuição. Tá, então são 2 coisas. São 2 coisas. Um curso de treinamento para quem, eu quero começar a praticar. Ser constelador. Nos meus pacientes, enfim. É um curso de 8 módulos. 8 módulos. Cada módulo é um final de semana. Mais ou menos isso. Agora a gente está com a agenda do ano que vem, mas é geralmente sexta-noite, sábado de manhã. Sim, sexta-noite, sábado de manhã. Geralmente em Floripa, né? Não, tem ano que vem é Floripa, Porto Alegre, São Paulo, Londres, Sergipe, provavelmente Rio de Janeiro, Caxias do Sul. Que legal. E online. Dá-lhe trabalho. Por enquanto é o pessoal. Em Nova York também. Ao vivo, que isso. É muito internacional essa terapeuta. Esse é o presencial. Ela está preparando para o ano que vem um online também. Quando tiver, a gente avisa vocês. Isso. Que aí é um treinamento também? Sim, para quem quer ser constelador. Vai ser semi-presencial. Sim, provavelmente a gente vai lançar um curso de constelações para não psicólogos, para falar de todas essas questões que envolvem a psicologia, para o constelador se instrumentalizar melhor, né, com conhecimento de psicologia. E estamos elaborando uma forma de ter um semi-presencial. Tá. E o Intuition. O que tem hoje ainda, né? Hoje, de fato. O Intuition. As inscrições abrem ano que vem. Que é para desenvolver o poder da intuição. Esse é... Habilidade. Habilidade da intuição. Poder, habilidade. Como é que é esse aí, Daí? Esse também são 8 módulos, mas aí de 4 horas cada módulo. Ano que vem ele é presencial, ele foi dado... ano que vem ele é online, ele foi dado presencial por muitos anos. Mas por conta da demanda da constelação, ele vai se tornar só online a partir do mais ou menos metade do primeiro semestre do ano que vem. Online. Só online.
Só online. Show. Pra não dar conta do recado também. Não tem como. E as mentorias de constelação, né? Pra quem é constelador, independente da experiência que tem, eu sou feliz em falar que foi uma das primeiras brasileiras a trazer esse trabalho pra cá em 2006. Ah, tu faz mentoria ainda. Sim, eu faço mentoria de consteladores. Então, esses grupos esse ano, pela agenda lotada, eles não puderam acontecer, mas provavelmente ano que vem eles voltam. A Ativa são grupos pequenos, onde eu dou atenção personalizada para consteladores de qualquer nível, de básico a avançado, com os seus casos, seus clientes, e onde a gente também traz convidados para fazerem ao vivo, né? Casos que sejam complexos para os alunos aprenderem. Hoje em dia, a mentoria. É importante. Bom, aí além disso, a Dani atende também, né? Só que a agenda deve ser um horror. Tá, ela atende. É o que eu falo com os pacientes. Quando eu sei que vai, eu passo o contato lá da secretária da Dani. Que até já decorei o nome, que é Veridiana. Alguns meses. Eu falei com ela uma vez na vida, muito tempo atrás, quando eu fui marcar a consulta. Eu gravo até hoje, porque eu anotei com o Veridiano para passar para meus pacientes. Os outros que eu boto para pesquisa, que tu tem que ver, eu boto pro Instagram. Aí, se quiserem mandar um direct lá, não ficar fazendo perguntas pessoais, obviamente, né? Vocês aqui do curso nenhum é sem noção, todos, né? Então eles não vão fazer perguntas pessoais lá, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo. Se tiver sugestão, eu faço em vídeo, daí todo mundo aprende. Então se tiver sugestão de que eu faço com isso, com vídeos. aquilo, e puder esperar. Quando são coisas que eu sei que são comuns, eu gravo vídeo pra eles. E, claro, consultas bem complexo, assim, conseguir, mas foi pra mim também lá naquela época. A hora que eu tive indicação, na verdade, quem me indicou ela foi uma Nutri que era minha paciente. Tá Fernanda Chefe. Tá Fernanda. E eu também atende, então, né? Online também, tu atende, né? Sim, eu Por atendo Skype. online. É claro, a lista de espera ela é extensa, mas dependendo da flexibilidade de horário das pessoas, quando algum horário não confia, a gente chama. E o que eu digo, cada um sempre no seu momento, independente do quanto as pessoas esperam, elas sempre me dizem a mesma coisa. Tinha que ser agora. Certo. Exatamente. Estão precisando de ajuda, tem que confiar na sincronicidade. Se a gente quer começar a estar alinhado com as nossas energias, tem que confiar também que 51% do trabalho foi chegar a ter coragem de marcar. Depois disso, tudo começa a acontecer. E aí eu perguntei pra Dani antes, né? Hoje eu falei assim, Dani, daí a gente vai ter que indicar algumas, né, pessoas. Eu tenho uma dificuldade imensa, vocês já perceberam, vocês perguntam, muita gente pergunta, né? Me indica um médico que trabalha com isso, Vitor. Eu conheço médicos que trabalham com isto. Eu só não conheço a fundo o que o médico vai fazer dentro de uma sala. E isso me preocupa muito, eu indicar alguém, que já aconteceu isso muito no passado, e chegar numa sala e eu, falei, de onde é que a pessoa tirou isso? Está com um tratamento aqui que eu nunca vi na vida. Então, assim, a gente fica muito receoso de indicar. E a Dani não vai conseguir indicar para vocês pessoas que façam constelação sistêmica. Já indiquei bastante. E a minha experiência é que hoje em dia eu não assino embaixo. Não dá, né? Porque uma dica muito simples para vocês quando forem escolher um constelador, se quiserem fazer presencial. Vasculhem muito o currículo, vejam o background dessa pessoa, principalmente de que área ela vem de trabalho, o que ela fazia antes, há quanto tempo ela está fazendo isso, com quem ela se formou. Pesquisem, não tenham medo de pesquisar na internet o currículo do professor dessa pessoa, com a experiência. E vão pelo feeling de vocês. Todo mundo consegue dizer se realmente bateu o santo ou não bateu. Isso é imprescindível para ter confiança para fazer o trabalho. Não é porque o cara tá bombando, porque tá na rede social, porque tá com não sei quantos mil seguidores. Vocês não sabem como isso é fria. As pessoas compram o seguidor. Exato. Fica muito... Não é por aí. Sigam o coração de vocês. E outra coisa, não confiem em determinismos. E aí eu falo de coração aberto sobre o que é saúde mental. As linhas de constelação que determinam o que é certo e o que é errado numa família, volto ao início da conversa quando a gente falava de ser o convidado na casa de uma família estranha. A constelação real, ela abre o campo e traz à tona a informação que está ali, no coração daquelas pessoas. Ela não diz como as coisas têm que ser, ela não traz preconceitos, pré-julgamentos e nem fala como o paciente tem que viver para viver bem. Então, sem determinismo. Se algum constelador algum dia falou pra você, pra um amigo, pro fulano, que assim. Tal coisa quer dizer isso, não vão por aí. Meus alunos são careca de saber, de ver exemplos, de comprovar na prática e de usar com os pacientes deles o quanto isso é furada.
A gente, quando faz isso, perde a oportunidade de ver a informação que realmente está no campo. Isso é mental, é raciocínio. E não tem nada a ver com abertura de campo no nível tridimensional e do coração e da coerência cardíaca. Então, até o que a gente falou aqui, eu sempre digo, um paradigma de consciência de onde a gente tem que partir sempre. Nunca acreditem em nada do que vocês ouvem. Tenham as suas próprias experiências e fiquem com aquilo que faz sentido para vocês. Cada um tem a sua vida, a sua história, as suas convicções. E para desenvolver consciência, a gente tem que começar a ter autoconfiança. Confiar naquilo que faz sentido para nós e não ficar engolindo informação. Porque o Vitor disse, porque a Dani disse, porque o guru disse, porque não interessa. É a gente começar a viver a nossa vida a partir da nossa própria perspectiva, das nossas experiências e confiar que a gente sabe o que é melhor para nós, sempre. Bom, gente, então é isso aí. Uma ótima noite para vocês. Te agradeço muito bom, imagina. Vocês. Foi muito bom estar aqui. Eu fiquei aprendendo aqui, porque tem coisas, essas coisas eu nunca perguntei para ela, não. É verdade. Até porque na hora de consulta a gente fala da minha vida. Coisa. Então foi um prazer estar aqui com vocês de novo, tá gravado aí, vocês não conseguem compartilhar com outras pessoas fora, mas assim que forem surgindo dúvidas, vocês podem mandar assim como a gente combina normalmente, podem mandar aí nos grupos que então logo a gente souber as respostas a gente perguntas que a gente possa até levar às vezes para a Dani, a gente já vai fazer, gerenciar isso e fiquem com Deus, é isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu.